Estamos de volta com o Premier, conversando com o secretário de Cultura de Mossoró, Gustavo Rosado. Gustavo, a gente estava falando sobre, no bloco anterior, a sua passagem pelo movimento teatral, mas nesse bloco eu queria puxar o assunto atual, mais atual da sua vida, que é a política, né? Você foi chefe de gabinete, as 2 gestões de Fafá Rosado, que é sua irmã, no caso, mas inclusive antes de ser chefe de gabinete, você já foi secretário de Cultura, né? Porque a secretaria era uma fundação, época de Desuí, no caso. Exatamente. Eu fui o primeiro secretário, o primeiro presidente da extinta Fundação Municipal de Cultura, né? Quando da decisão do prefeito Desuí Rosado de criar um órgão de cultura, naquele momento foi uma conquista fantástica para a cidade e eu tive o prazer de ser o primeiro presidente, né, da pasta. Completamente diferente do que se faz hoje, nesse caso, nessa área. A dificuldade era gigantesca. Nós naquele momento, né, conseguimos organizar um carnaval, por exemplo, chamado Tem Sim Senhor, que até hoje as pessoas falam, fico lembrando de todas as dificuldades e limitações que nós tivemos naquele momento, né? E para a cidade foi considerado um grande evento, um evento que eu diria inesquecível, já que hoje as pessoas, quando querem falar de Carnaval Grande em Mossoró, lembram do Tem Sim Senhor, né? E aí, como foram os 8 anos de chefia de gabinete? Qual o legado, assim, e a lembrança que você acha que é mais marcante desse período? Olha, eu acho que a experiência de 8 anos à frente da chefia de gabinete de uma administração municipal, ela lhe marca pelo resto da vida. É uma experiência bastante enriquecedora, porque você precisa atuar e acompanhar nas diversas áreas de problemas que surgem na cidade em diversas áreas, e isso lhe dá uma visão muito ampla, né, de tudo que acontece na cidade. Mas você também tem oportunidade de ver muito de perto pessoas muito inteligentes, pessoas muito competentes, pessoas muito bem intencionadas, comprometidas com o desenvolvimento da cidade, mas também com o sofrimento, com dificuldades que passa a parcela da população, que por maior que fosse a determinação, o tamanho do coração da prefeita Fafá Rosado, é impossível atender a população em toda a sua plenitude. Então, todas essas coisas que você é obrigado a enfrentar e a apresentar soluções marcam profundamente e, com certeza, todas elas servirão como experiência para tudo que venha daqui para frente da minha vida, Will. Agora, não tem só o bônus, né? Tem a parte complicada, o ônus também. Você, enquanto na sua época de teatro e depois como chefe de gabinete, os seus opositores lhe deram 2 títulos, né? O agitador cultural e o prefeito de fato. Em algum momento isso lhe incomodou, seja pela cultura, seja pela chefia de gabinete? Não, pelo contrário. O título de agitador cultural é uma coisa que me honra e às vezes eu até me autodenomino, né, sem querer ser pretensioso, de agitador cultural. É uma coisa que me dá enorme prazer. E prefeito de fato, toda a administração tem alguém que é identificado como sendo uma pessoa forte dentro da administração. Porque é impossível um prefeito de uma cidade já do tamanho de Mossoró acompanhar de perto todas as ações. Nem mesmo o chefe de gabinete é capaz de fazer isso. Então, se você for ver todas as administrações aqui de Mossoró, mas também do estado e do Brasil, tem uma pessoa que é identificada como a pessoa forte, o braço direito, o prefeito de fato. Então, pela identificação que eu tenho com Fafá, que como ser humano é uma pessoa fantástica, né? Como irmã, eu sou suspeito para falar, mas é uma pessoa que eu tenho um enorme orgulho de ter nascido seu irmão. E como prefeita, eu pude ver de perto o tamanho da sua generosidade para com todos os moçoroenses e a sua determinação em lutar por todos os moçoroenses. Então, o título de prefeito, de fato, é uma coisa que só me orgulha, né? E ela terminou muito bem, avaliada a gestão, né? Terminou muito bem. A administração de Fafá
as duas administrações, né, que passou por momentos muito difíceis. Os prefeitos do Brasil inteiro, em 2009, 2010, passaram por uma dificuldade enorme. Alguns se comprometeram ao ponto de talvez não ter como disputar outros pleitos. E Fafá teve a coragem de enfrentar as medidas difíceis para reordenar o orçamento do município, dar a volta por cima e terminar a sua segunda administração com 72% de aprovação. Uma pesquisa que foi feita aí lá para o dia 26, 27 de dezembro. Então, uma coisa importantíssima para ela, para mim também, que fui chamado de prefeito de fato, que muitas vezes fui incompreendido, mas que nunca me subiu a cabeça e perdi o bom senso de enfrentar as situações adversas que muitas vezes nós somos obrigados quando estamos nessa função. Dona Odete foi muito importante também, né, nessa administração, né, principalmente nessa última. Ela falava muito na questão de Fafá não renunciar, né? Como é que foi essa participação dela nessas decisões? E aí, inclusive, como é que você tem lidado com a partida? Olha, mamãe, apesar de dizer que não gostava de política, né? Ela casada com um filho de Jerônimo Rosado, ela também, a partir do casamento, conviveu muito de perto com todas as campanhas. Então ela sempre gostou muito de ler e através da imprensa acompanhava toda a cena política da cidade. Só que ela nunca imaginou que pudesse ter uma filha prefeita de Mossoró. Então isso para ela foi uma surpresa, um desafio e eu diria até uma responsabilidade. Ela se sentia meio que responsável, né, pela boa administração de Fafá. Então ela passou a acompanhar a imprensa de uma maneira que ela fazia clipagem de tudo que saía sobre a administração. E as coisas que ela não conseguia entender o porquê, quando eu chegava em casa à noite, ela queria explicações sobre determinadas matérias que tinham saído. E aí vocês não fugiam da raia, nesse caso? Não, porque ela, apesar da idade, né, ela faleceu com 95 anos, era uma pessoa totalmente lúcida, que comandava a sua casa, né? Tinha seus filhos todos muito próximos de si, e aí não fazia sentido tentar enganá-la. Era a última coisa que ela permitia. Na política, mas também em casos de morte, em crises na família, em dificuldades de relacionamento. Nunca nós escondemos dela nada. E aí da perda, Will, assim, para mim é uma mudança muito grande, porque eu estou mudando de cargo, estou mudando, né, de uma série de coisas, mas estou precisando mudar, precisei mudar de casa também, né? Porque a nossa casa naturalmente está fechada desde o seu falecimento. Nós não sabemos exatamente o que vamos fazer daquela casa, pela importância histórica que ela tem para a cidade, não por ter sido ocupada durante esses anos todos pela nossa família, mas por ser conhecida na cidade como o Catetinho e também pelo seu valor arquitetônico. Então a sua perda foi uma coisa que abalou a nossa família toda, não pode ser diferente, mas eu agradeço a Deus todos os dias. Ela ter vivido 95 anos, mas na sua plenitude. Ela tinha muito medo de ficar dependente das pessoas, de ficar em cima de uma cama. Então até o último dia ela deu ordem na casa dela, fez a relação das compras do dia seguinte, deu dinheiro para a pessoa que fazia feira e dessa forma nos deixou um grande exemplo, que vale a pena viver quando você participa ativamente do contexto familiar, do contexto social, do mundo em que você vive. E não tem nenhuma perda que seja, Will, agradável. Mas nós também não podemos ser egoístas, como uma pessoa que viveu 95 anos com uma saúde de ferro, a gente achar que Deus poderia ter dado mais um pouco. Então a nós só resta agradecer a Deus pela oportunidade e ter podido conviver com ela durante todos esses anos. E aí, sendo Fafá Rosado quem foi esse tempo todo, vocês conversam sobre o futuro político dela? Existe uma perspectiva para 2014? Ou ela realmente vai voltar a exercer a profissão de enfermagem por enquanto? Isso é conversado? Olha, a verdade é que nós não tivemos ainda como, né?
porque eu já engrenei nessa nova pasta, à frente da Secretaria da Cultura, com o desafio de organizar o Carnaval. Então, eu não tenho tido muita oportunidade de falar com Fafá. Mas ela tirou férias, você não, né? Pois é. Aí eu acho que ela precisava desses dias para descansar mesmo. Ser prefeito, você não é prefeito apenas quando você está no gabinete. Você é prefeito 24 horas. Então você se preocupa com tudo que pode acontecer de bom e de ruim na cidade. Então quando você sai de uma jornada dessa, você sai exausto. Então é natural que ela precise de alguns dias para descansar. Mas Fafá é um agente político, ela é integrante de um grupo político, fez um bom mandato. Tem pessoas que confiam, que acreditam, a parcela significativa da população confia e reconhece o seu trabalho. Então, como integrante de um grupo político, naturalmente ela estará à disposição para qualquer projeto do grupo em 2014. Mas não tem absolutamente conversado comigo, nem com qualquer outra pessoa sobre esse assunto. Eu diria, Will, que é cedo. Nesse momento, é um momento de especulação, de exercício, né? Sobre uma campanha, é natural. Sempre especular na próxima, né? Nunca deixa a coisa parada. Mas não teve nenhuma conversa nesse sentido. De nossa parte, apenas o desejo e a determinação de contribuir com Cláudia, que está há pouco mais de 30 dias à frente da prefeitura, contribuir eu como secretário de uma pasta, mas ela como cidadã, com a experiência que viveu e quem sabe até como enfermeira, apesar de que ela é enfermeira do Estado, né? Mas quem é enfermeira lida muito com o bem-estar das pessoas, com a solidariedade, e acho que ela vai estar sempre contribuindo com a cidade, independente do cargo que ela possa ocupar mais na frente, ou do convite que ela venha receber para uma nova disputa. Ela vai estar sempre decidida a contribuir com a cidade. E você nunca pensou num cargo eletivo? Rapaz, eu não consigo me imaginar. Vereador, deputado, prefeito, nada se tornou muito concreto na sua cabeça, assim, de sair da administração para a disputa? Não consigo imaginar, porque não sai da minha cabeça assim, que independente de onde você está, no que você está trabalhando, quer seja no próprio serviço público, mas também na iniciativa privada, você tem como contribuir com a sua cidade. Não só é o prefeito, os secretários, os vereadores que têm responsabilidade sobre a cidade. Todos têm uma responsabilidade. Então isso não sai da minha cabeça. Agora, para disputar um cargo, eu acho que tem que ter assim um perfil, né? É quase que um sacerdócio, um padrão, sabe? Palanque, tem um rigor. Discurso. Que aí nesse eu não consigo me enquadrar, não consigo me imaginar em cima de um palanque pedindo voto, para mim. Agora, para encerrar esse bloco, eu lembro que por um fio, seu nome não saiu lançado por Micarla na campanha para deputado, a passada, né? E você viu de verde, inclusive, representa muito bem o PV. Mas, de todo modo, além dessa época, a Micarla saiu da pior maneira possível, né, da prefeitura. Como é que ficou a sua relação com o PV? Mudou alguma coisa por conta do que aconteceu em Natal? Ou o PV de Mossoró não está abalado por isso e continua como em crescimento desde então? Como é que está funcionando? Não, de forma alguma. Meu relacionamento com o PV e com as pessoas que fazem o PV no Estado e no município é o melhor possível. E eu diria que a minha opinião sobre Micarla é de respeito, porque o que aconteceu não pode ser atribuído simplesmente a ela como um fato isolado. Natal é uma cidade muito difícil de administrar, ela enfrentou muitas dificuldades e não conseguiu, talvez na época da crise de 2009, não ter adotado as medidas que Fafá adotou em Mossoró, ela não conseguiu superar a crise. E aí essa crise foi se acentuando, e a crise que é administrativa se transforma em crise política e chega um determinado momento em que você não consegue mais reverter. Agora, é importante que registre-se que a administração de Micarla, que terminou com a avaliação tão ruim, praticamente 100%, né? 100%, porque aí virou
um senso comum, né? Você talvez nem achasse mais, mas tinha que dizer porque era onda, estava todo mundo dizendo e você acaba reproduzindo. Existem exemplos de administrações mal sucedidas em todos os partidos. O caso de Micala não pode ser analisado isoladamente. Todos os partidos têm administrações bem-sucedidas e mal-sucedidas. E no caso do PV de Mossoró, eu acho que o partido vive o melhor momento. Né? Conseguiu eleger, agora em 2012, 3 vereadores. Isso nunca tinha acontecido. Então, acho que são pessoas competentes, bem intencionadas e com condição de fortalecer ainda mais o partido em Mossoró. Ok, Gustavo, eu vou continuar um pouquinho desse assunto no próximo bloco, mas agora eu vou fazer essa parada para o break e a gente volta já conversando com o secretário de Cultura de Mossoró, Gustavo Rosado.